Olá, alunos! Hoje nós vamos trabalhar com o conceito de impulso. O impulso, ele é a grandeza que foi a válvula propulsora das leis de Newton. Tá? Eu não vou fazer trocadilho, mas o impulso foi o impulso das leis de Newton, né? Igual que fiz na aula passada. Mas enfim, o que vem a ser impulso? Nós temos o seguinte: o impulso ele vai ser formulado se você tem uma força constante, seria o produto entre a força vezes o tempo. Tá? Eu vou colocar algumas situações como uma explicação aqui. Por exemplo, você vê um corpo caindo. Né? Vamos supor você caindo. Você subiu em cima do muro e você caiu. E você chegou, então vamos desenhar aqui o muro, tá? E você tem aqui uma certa força-peso. Tá? Então você tem uma força, você tem um tempo de queda. Durante esse tempo de queda, você está ganhando um impulso. Interessante, você chega aqui com uma velocidade, vamos supor, de 2 metros por segundo. Já para pensar que esses 2 metros por segundo, imediatamente antes de tocar o solo, você passa a ter zero. Né? Uma velocidade zero, porque você parou. Então você chegou imediatamente antes do chão e chegou nessa velocidade zero. Mas, de repente, você teve, por sorte, o mesmo muro, e você vai chegar com 2 metros por segundo, e você vai ter aqui embaixo uma cama elástica. E daí você vai cair aqui, né? E vai demorar um certo tempo para você poder parar. Né? Então, veja que existe um tempo, um ΔT aqui também, tá? Vamos supor que aqui, não coloquei 2 metros por segundo, mas vamos supor que essa seja a velocidade. Você tem um tempo de queda aqui, né? E você ganhou a velocidade, você ficou com 2 metros por segundo, mas ao mesmo tempo, na hora que chegou no chão, sua velocidade passou a ser zero. Agora, numa cama elástica, você chegou imediatamente ao chão com 2 metros por segundo, porém, o tempo aqui de absorção desse impacto foi maior e você não vai sentir a dor como você sentiria aqui. Então aqui já temos uma ideia do que vem seu impulso. Tem uma desaceleração que ocorre quando você chega imediatamente antes do solo para que o seu corpo venha a parar. Tá? E por ter essa desaceleração tão brusca, a força que você vai ter de contato com o chão vai ser uma força muito, muito grande. Tá? Então vamos entender melhor isso aqui também. Um sapo, por exemplo. Um sapo, quando ele vai pular, ele fica com as pernas muito tempo em contato com o chão. Daí ele vai dar o salto dele, ele vai aplicar uma força durante um tempo maior, por conta da anatomia dele, e assim ele consegue um maior impulso. Veja, quando você vai lançar uma pedra para atingir uma grande distância, você pega esse objeto e fica durante um certo tempo com ele na mão para depois você soltar. Quanto maior for o tempo e quanto maior for a força, maior vai ser o impulso. Tá? É claro que essa força também não é constante. E por isso, a melhor formulação do impulso seria a integral da força em função do tempo. Professor, que difícil. Não é difícil. A mesma coisa lá do trabalho. O trabalho é a integral da força em função do deslocamento. E aqui, ele seria a integral da força em função do tempo. Tá? Então, a variável que nós vamos atribuir vai ser em função do tempo, dos infinitesimais do tempo. Portanto, vamos supor que você tenha uma força, vamos colocar aqui, né?
Vamos supor que a força seja constante, de 20 newtons. Então, integral de 20 dt. Aqui logo será quanto? Integral de 20, então vai ser 20x, vai ser 20t. Mas quais são os limites que eu quero? De 0 a 1, de 0 a 2, enfim. Daí a gente coloca assim. No impulso, eu quero entre os intervalos de 0 a 2 segundos, ou de 0 a 3 segundos. Eu não coloco 0 a 3. O impulso vai ser 20 vezes 3 menos 20 vezes 0. Aqui vai zerar, né? O impulso vai ser de 60 newton segundo. Tá? E da mesma forma, se você tivesse aqui um gráfico da força em função do tempo, como essa força ela é uma força constante, ela não muda, é 20 newtons por segundo a todo instante, então seria justamente a área, né, de 0 a 3 segundos. Eu pegaria essa área aqui, é um retângulo, né? Base vezes a altura, 60 segundos. Não precisa nem aplicar a integral, tá? Mas, como eu falei para vocês, a força ela pode não ser constante. E se a força não é constante, quando, por exemplo, você está lançando uma pedra, no começo você tem um contato maior com essa pedra e você consegue imprimir uma força. Depois, o que ocorre? Essa força ela acaba tendo um valor diferente. Ela vai poder começar com um certo valor e terminar com outro. Vamos supor que seja isso aqui. Ó. Tenho a força e eu tenho o tempo. E ocorre justamente esse efeito aqui. Tá? Então, essa curva ela pode ser representada por uma função. Então, vamos supor, você começou com 20 e até aqui ele foi meio que constante, mas depois ele fez essa concavidade aqui, tá? Quanto seria o impulso? Justamente essa área. E por isso a gente precisa entender o conceito da integral. Tá? Vamos colocar um exemplo. Vamos supor que a força então seja variável, que seja 24t newtons. Quanto que é a força aplicada? A força, se for no tempo 0, vai ser 0. No tempo 1, 24. No tempo 2, 48. Assim por diante. Mas, e a integral? E quanto será o impulso? O impulso vai ser integral de 24t dt. Esse 24t é justamente o valor da força. Então, integral, o que eu faço? Vai ficar 24t ao quadrado sobre 2. Porque esse 2 aqui, né, vem para cá. Então, o impulso vai ser 12t quadrado. De quanto a quanto? Seria de 0 a 2 segundos, de 0 a 5 segundos. É só aplicar os limites. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Um abraço e até a próxima oportunidade.